Boa noite. Doutora Plague abrindo as portas do sanatório, com o Brasil assombrado. O edifício Martinelli, em São Paulo, começou como um sonho de um engenheiro civil italiano, Giuseppe Martinelli, mas que com o passar dos anos se transformou num pesadelo. Começou a ser construído em 1924, com um projeto inicial de apenas 13 andares, e isso já era absurdamente alto para os padrões da época. Os prédios tinham no máximo 5 andares. Conforme ia construindo, Giuseppe ia se empolgando e aumentando a obra até chegar aos 25 andares. E um inquérito foi feito para atestar que a construção era segura, que não iria cair. E ainda assim ela foi embargada para que não ficasse mais alta. Então, Giuseppe construiu em cima do prédio uma casa de 5 andares para que o projeto tivesse 30 e fosse o mais alto da América Latina. A casa foi chamada de a Casa do Conde. Inaugurada em 1929, se tornou rapidamente um dos lugares mais sofisticados de São Paulo e recebia no bar e nos quartos do hotel apenas pessoas da alta sociedade. Havia também as matinês do Cine Rosário no subsolo, apenas frequentado por pessoas muito ricas. Durante a Segunda Guerra Mundial, o governo estava confiscando os bens de italianos no Brasil e a União tomou o prédio para si. Giuseppe ficou muito endividado. Depois da guerra, nas décadas seguintes, o Martinelli entra em estado de semi-abandono devido às crises no Brasil. O aluguel ficou barato demais e o que era um hotel de luxo acabou se transformando em um cortiço e aos poucos em um antro de prostituição, de drogas e de bebida, tendo inclusive um cabaré onde ficava o cinema. Chamado por muitos de favela vertical, das 8 da manhã às 5 da tarde abrigava joalherias, alfaiatarias e pequenas lojas. E após esse horário era todo um lugar de prostituição e jogo, passando a se chamar Edifício América. Em 1947 foi encontrado o corpo de um garoto de 14 anos. O seu nome era Davilson Guerizek. Ele foi violentado, estrangulado e jogado do prédio por um homem mais tarde identificado como Meia-Noite, que foi preso e confessou o crime. Quando o corpo do menino foi encontrado, estava seminu, com muitos ferimentos pelo corpo. Segundo a sua família, eles disseram à polícia que ele saiu para entregar uma encomenda e não voltou mais. Só que, segundo os moradores e frequentadores, ele estava participando de uma das muitas orgias que aconteciam no prédio. Os anos iam passando e o prédio se degradando cada vez mais. Não havia nenhuma higiene. O lixo era despejado diretamente nos postos dos elevadores. E dizem que chegou à altura de 6 andares. Por isso eles pararam de funcionar. E o prédio exalava a metros de distância um cheiro horrível, parecido com cheiro de morte. E realmente, muitas mortes ocorreram lá, entre assassinatos e suicídios. A maioria desses corpos foi parar nos postos dos elevadores. Rosa dos Santos, uma menina loira de 16 anos que teria passado a noite com um homem em um dos quartos do Martinelli, teve seu corpo encontrado por um funcionário de um banco ao lado, que durante a sua hora extra ouviu um barulho muito forte e quando foi ver o que era, viu a menina arrebentada no chão. No mesmo apartamento, em 1960, Márcia Teresa, uma criança, foi estuprada e estrangulada por 5 homens. Após anos de tanta degradação, o próprio Giuseppe Martinelli, com vergonha, evitava passar sequer pela frente do prédio, que sempre foi o seu sonho, e acabou ficando conhecido como uma horrível favela com cheiro de morte. Em 1970, o edifício seria demolido, mas o então prefeito Olavo Setúbal entrou com um processo de revitalização para recuperar o prédio para a prefeitura. Durante a limpeza, para o início das reformas, foram encontrados nos postos dos elevadores toneladas de lixo e várias ossadas humanas. Começaram então a ser percebidos os fenômenos. Muitas pessoas afirmam ter visto o fantasma de uma menina loira com os cabelos longos que caminha pelos corredores. Certamente o fantasma de Rosa.
Alguns dos que viram a aparição disseram que ela não tem rosto. Já outros dizem que o seu rosto está escondido pelos cabelos. É o famoso fantasma da loira do Martinelli. Só que há quem diga também que esse espírito já está lá desde a época da construção do edifício. O 8º andar é o mais assombrado. Uma funcionária disse que lá é mais frio que os demais andares e que ela sente uma presença constante. Também são ouvidos passos, risadas e gritos nos andares 6 e 7, mesmo quando ainda estavam desabitados, totalmente vazios. Um garoto caminha pelos corredores e desaparece no elevador. Ao que parece é o fantasma de Davilson. Nos andares 6 e 7 aconteciam as tais orgias e muitas brigas, que sempre acabavam em morte. Vultos são vistos e sons altos ouvidos durante a noite no subsolo, como se o cabaré ainda estivesse funcionando. Um espírito bem conhecido de quem frequenta lá o prédio é o de uma mulher morena de cabelos compridos que morreu no edifício na década de 30. Segundo as testemunhas, o seu espírito insiste em trabalhar à noite e é possível ouvir seus passos em alguns andares. Também já foi vista por diversas testemunhas repetindo movimentos, como se estivesse trabalhando. Não se sabe direito quem ela foi. Neide é um fantasma que ainda perambula por todo o prédio, deformada e sem um braço. Ela trabalhava na chapelaria do Boate Oasis. Ela tinha 17 passagens pela polícia e uma dívida bem grande de jogo. E ninguém soube explicar o que ela estava fazendo no Martinelli quando foi assassinada, já que morava longe dali. Seu corpo foi encontrado em estado deplorável, diversas fraturas expostas, o rosto deformado e um dos braços arrancado. Havia também marcas de choque nas mãos, o que indicava tortura. Tudo o que se sabia até o momento, por causa da investigação mal feita, era que Neide tinha caído de uma altura considerável e, por causa da dívida, concluíram de imediato que teria sido suicídio. Mas era óbvio de que se tratava de um crime. A mulher tinha sido torturada e jogada do prédio. Ela tinha até um caso com um argentino que desapareceu após o crime. E com isso, as investigações simplesmente foram encerradas. Os funcionários da limpeza dizem ouvir vozes saindo do fundo dos postos dos elevadores e também tem alguém que aperta o botão, chama o elevador, mas nunca aparece. Um visitante relatou ter visto uma menina brincando no corredor, mas ao chegar perto ela desapareceu diante dos seus olhos. Tudo indica que seja o fantasma de Márcia. A polícia nunca conseguiu resolver nenhum desses crimes, já que até mesmo a morte do menino Davilson, que teve um assassino confesso, ficou sem resposta, muita coisa ficou no ar. O fato é que muitas almas estão presas ali por diversos motivos. Elas estão atormentadas, estão sofridas, e grande parte delas está lá com as suas ossadas, que ainda não foram identificadas. Elas não tiveram um enterro digno. Grande parte dessas almas estão esperando por uma justiça que nunca foi feita, por causa de investigações incompetentes e completo descaso, o desprezo da humanidade. Semana que vem eu volto, trazendo mais um lugar perdido no mundo, mas um lugar onde os fantasmas são donos. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite. Vão dormir?